Senhor presidente, De Rondônia, por favor. senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos chegando ao final do ano de 2013 e podemos afirmar com segurança que neste ano muitos avanços foram obtidos no âmbito do Congresso Nacional. É, pois, momento em que podemos nos lembrar de algumas das matérias aprovadas pelo Senado Federal e que, sem sombra de dúvida, colaboraram na melhoria das condições de vida de todos os brasileiros. Tivemos, por exemplo, a aprovação da Emenda Constitucional número 72, mais conhecida como a PEC das domésticas, que pôs fim a uma desigualdade histórica, haja vista que os empregados domésticos não tinham os mesmos direitos assegurados às outras categorias de trabalhadores. A partir de agora, os empregados domésticos passam a ter direitos como fundo de garantia por tempo de serviço, seguro-desemprego, adicional noturno, horas extras, entre outros. O Senado Federal aprovou projeto de lei que regulamenta as alterações trazidas pela PEC, estando agora em análise pela Câmara dos Deputados. É preciso mencionar a nova regra de partilha do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, haja vista que o Supremo Tribunal Federal havia declarado inconstitucional o modelo anterior. É de se louvar ainda, senhor presidente, que os parlamentares concluíram a votação final dentro do prazo que havia sido estipulado pelo STF. O tema era dos mais importantes, porque lidava com o sempre delicado Pacto Federativo. Precisamos avançar mais, mas poderíamos dizer que já foi um avanço. É preciso distribuir o bolo de recursos públicos, mas de modo a garantir que os estados mais pobres sejam atendidos ao mesmo tempo em que os mais ricos não se sintam vilipendiados. Também tivemos um momento importantíssimo no aprimoramento de nossa democracia. A transparência, elemento fundamental em qualquer república, foi incrementada com a aprovação da PEC do voto aberto. Foi estabelecido que serão abertas as votações de cassações de mandatos dos parlamentares, bem como de vetos presidenciais. Outra PEC importante aprovada no âmbito do Senado foi a que estabeleceu a ficha limpa para cargos públicos comissionados, de confiança e efetivos, nos mesmos moldes do modelo adotado para cargos eletivos do Legislativo e Executivo, e encontra-se agora em apreciação na Câmara. É preciso, senhor presidente, observar que fizemos uma mini-reforma eleitoral com reflexo para as próximas eleições. Cabe destacar, por exemplo, modificações nas regras de transferência do fundo partidário, limitação à contratação de cabos eleitorais, novo método de parcelamento de multas de justiça eleitoral, bem como medidas que liberam carreatas no dia da eleição e campanha na internet e em redes sociais, mesmo fora do prazo previsto pela Justiça Eleitoral. Por outro lado, foram estabelecidos limites à fiscalização financeira dos partidos, que não pode incluir análise das atividades político-partidárias. É também digna de louvor a aprovação pelo Senado Federal de projeto da Câmara que responsabiliza administrativa e civilmente as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, batizada de Lei Anticorrupção. Abre a possibilidade de punição de empresas que fraudem licitações ou financiem atos ilícitos, por exemplo. Em termos de direitos sociais, senhor presidente, cabe mencionar o projeto que regulamentou o direito à meia entrada em eventos culturais e esportivos de estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. Importante foi a limitação a 40% do total de ingressos disponíveis. Além disso, foram alteradas as regras da emissão das carteiras de estudante, agora limitada a algumas entidades estudantis, o que deverá contribuir para a redução de fraudes.
Enfim, essas são algumas das matérias votadas pelo Senado Federal em 2013. Um balanço que podemos dizer claramente positivo. Ouvimos a voz das ruas, bem como o sentimento da sociedade brasileira neste ano que se encerra. Senhor presidente, ainda podemos destacar a votação do novo Código Florestal, o Estatuto da Juventude, avanços importantes nessas áreas. E em 2014, tenho certeza de que voltaremos com a mesma energia e disposição para que possamos continuar a aprimorar a democracia brasileira, bem como torná-la mais justa, mais humana e mais digna. Senhor presidente, não sei se volto à tribuna ainda antes do final deste período legislativo, antes do final do ano, tendo em vista que na próxima quinta-feira, depois de amanhã, deveremos votar o orçamento da União. Eu espero que a Comissão de Orçamento esteja neste momento, trabalhando, porque vão ter que trabalhar muito ainda, e eu tenho torcido para isso, porque é muito ruim encerrar um ano sem o orçamento aprovado. Então, eu espero que os relatores setoriais que já entregaram os seus relatórios, que o relator geral possa entregar também o seu relatório, aprovar na Comissão de Orçamento, antes de quinta-feira, e na próxima quinta-feira o presidente Renan Calheiros convocar sessão do Congresso Nacional, para que possamos votar o orçamento da União antes de encerrar os trabalhos legislativos. E eu espero, senhor presidente, que com muita fé em Deus, que da mesma forma que chegamos ao final deste ano produzindo muito aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional, repito, atendendo às reivindicações sociais, a voz das ruas, possamos com a mesma energia, com a mesma força de vontade, iniciarmos o ano de 2014, para produzir ainda mais, apesar de ser um ano de eleições, de eleição presidencial, de eleições nos estados para deputados estaduais, senadores, deputados federais e governadores. Mas mesmo assim vamos trabalhar muito no ano que vem. Então eu desejo aqui, ao encerrar esse meu pronunciamento, um Feliz Natal a todas as famílias brasileiras, em especial as famílias do meu querido estado, o estado de Rondônia. E que o ano que seja um Natal de luz, de muita harmonia, muita paz entre as famílias. E que o ano de 2014 seja um ano abençoado por Deus, com muita prosperidade, ano de Copa do Mundo. Vamos torcer muito pela seleção brasileira e, ao mesmo tempo, trabalhar em defesa dos interesses do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Permita, senador Valdir Raupp, cumprimentá-lo pelo empenho, inclusive como presidente do PMDB e senador de Rondônia, pela realização, votação do trabalho tão intenso, pelo seu ânimo de voltar em 2014 com ainda maior disposição e ao desejar que tenhamos um feliz ano da Copa do Mundo, que possamos também transmitir a todos os torcedores brasileiros que tenham o comportamento mais